Boa noite para todos vocês que estarão recebendo esta mensagem. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de vocês. O tema desta mensagem é o querubim com 4 rostos. Essa é uma outra classe de anjos que existe no céu. Gostaria que você usasse sua imaginação para entender um pouco mais sobre as classes de anjos e os seres celestiais. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui neste canal, tome apenas um segundo do seu tempo, clique em inscreva-se, ative o sininho em todas, para que assim que eu postar um vídeo novo, você seja avisado e notificado pelo YouTube, e assim você não perca um único vídeo no momento em que eu postar um vídeo novo, tá bom? Os serafins foram vistos por Isaías, mas os querubins foram testemunhados pelo profeta Ezequiel. Os querubins protegiam a árvore da vida, impedindo que Adão e Eva se aproximassem dela. Depois que o Criador os baniu do jardim do Éden por causa do pecado, por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis 3, 23, 24. As Escrituras nos contam muito mais sobre esses exércitos celestiais. Séculos mais tarde, depois de Ezequiel ter uma visão de Deus, ele começou a ver especificamente esses anjos. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abodada que estava por cima das cabeças dos querubins. Ezequiel 10:1. Em Ezequiel 10:21, lemos o seguinte: cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas. Isso foi extremamente revelador. Os serafins têm 6 asas, enquanto os querubins apenas 4. Mas o aspecto mais incomum é que cada um deles tem 4 rostos. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto no rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. Ezequiel 1:4. Vindo do norte, aproximou-se algo que se assemelhava a um tornado, e no meio desse redemoinho havia fogo e nuvens, indo diretamente na direção do profeta. O que aconteceu a seguir foi surpreendente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência, tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Ezequiel 1:5-6. Observe que o texto de Ezequiel 10 refere-se a eles como querubins, mas em Ezequiel 1 são chamados de seres viventes. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Ezequiel 1:7. Essas criaturas brilhavam. Além disso, debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas. Ezequiel 1:8, versículo 10 de Ezequiel. E aprendemos que as suas asas encostavam umas nas outras quando se moviam, andando para frente e não se viravam. Ezequiel 1:9. Os 4 rostos. Tente por um momento imaginar uma fileira de anjos ligados uns aos outros e impossibilitados de ficarem separados uns dos outros. Onde um deles vai, todos os outros também vão. Lembre-se, eles jamais haviam sido vistos por homens, exceto por Adão.
Quando os querubins protegeram a árvore da vida, eles provavelmente estavam rodeando a árvore, uma vez que havia mais de um desses anjos. Na visão de Ezequiel, uma fileira de querubins de 4 rostos juntos caminhavam para a frente. O que eram os 4 rostos? As Escrituras nos falam o seguinte: quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Ezequiel 1:10. Gostaria de acrescentar aqui uma importante verdade sobre essa porção das Escrituras. A menção de querubins com 4 rostos é também uma revelação do Senhor Jesus. O rosto de homem fala de sua humanidade. O rosto de leão fala de sua autoridade. O rosto de boi fala de seu sacrifício na cruz. E o rosto de águia fala de sua divindade. Isso é surpreendente, mas ainda podemos mencionar outros detalhes. Aprendemos o seguinte: suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Ezequiel 1:11. Consigo visualizar esses anjos com o rosto de homem, de leão, de boi e de águia, com as asas superiores unindo-os. Com um segundo conjunto de asas, eles cobriam o corpo. A Bíblia acrescenta um ponto mais importante: para onde quer que fosse o Espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. Ezequiel 1:12. Em outras palavras, os querubins sempre seguiam o Espírito Santo. Um barulho estrondoso. Enquanto os querubins se moviam para a frente, Ezequiel ouviu um som que seus ouvidos jamais tinham experimentado. Em suas próprias palavras, ele descreve a imagem se descortinando diante dele. Ouviu o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Ezequiel 1:24. Havia tantos desses querubins que o movimento das asas deles devia soar como o impeto das águas das cataratas do Iguaçu ou de Niagara, ou quem sabe como o coro de vozes engrandecendo o Senhor. Um som poderoso irrompeu, mas quando pararam e abaixaram as asas, o som estrondoso cessou. Ezequiel foi capaz de ouvir uma voz vindo por cima da cabeça deles. Ele viu um trono que parecia uma pedra preciosa, uma safira. Havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. Ezequiel 1:26. Que impressionante! Acredito que viu filas duplas com milhares de querubins, as asas superiores conectadas, as inferiores cobrindo o corpo deles, rodas de fogo abaixo deles, com olhos voltados para todas as direções. Acima dessa cena estava o Deus Todo-Poderoso. Qual era a tarefa desses seres celestiais? Estavam carregando a grandiosa glória de Deus. As coisas celestiais, por mais que tentamos imaginar e devemos usar a imaginação que Deus nos deixou, mas fogem da nossa realidade humana. Por isso, somente quando estivermos lá no céu, fisicamente ficará claro para nós sobre os anjos, os exércitos e as classes de anjos celestiais. Espero ter ajudado você a compreender um pouco mais sobre a realidade da Bíblia com relação aos anjos. Então, se esse vídeo fez sentido para você, tome apenas um segundo do seu tempo, clique em inscreva-se, ative o sininho em todas, para que assim que eu postar um vídeo novo, você seja avisado e notificado pelo YouTube e não perca um único vídeo. Deixe seu joinha e compartilhe com todas as pessoas que você ama e conhece, tá bom? Aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe.